Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente. Hoje, o episódio 41, eu trouxe uma novidade muito interessante para quem está participando de algum processo seletivo ou na busca de algum desafio novo como supervisor de produção, na qual vai participar de algum processo seletivo, como já falei, externamente, ou mesmo você que vai participar de um processo com o seu gestor de produção para uma promoção, ou para supervisor, ou para coordenador dentro da empresa. Então esse é um ponto importante que pode gerar muito valor para você. Então eu, na minha carreira, tenho participado de muitos processos seletivos, na qual hoje em dia não é somente um gestor que faz a aprovação de um supervisor, seja ele de produção ou qualquer outro departamento. Tem-se um fórum onde vários gestores fazem a avaliação e depois dão um feedback não só para o gestor de produção que está contratando aquele supervisor ou um outro, bem como para a área de recursos humanos, para que seja calibrado a nota de aprovação. Então nós entrevistamos muitas pessoas e eu trouxe para você aqui dicas muito valiosas que fazem você entender realmente como a gerência pensa e o que ela observa no processo seletivo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muitas revelações interessantíssimas para você. Eu convido para você ficar comigo até o final desse vídeo. Então, como impressionar numa entrevista com um gerente de produção e ter muito mais chances de aprovação àquela vaga. Inicialmente, pessoal, eu gostaria de descrever para você o que é uma entrevista de emprego. Como que você deve encarar uma entrevista de emprego para que você tenha realmente muita chance de ser aprovado. Então, o primeiro passo que eu gostaria que você entendesse é que uma entrevista ele é um processo, né? Ele é um processo onde existem aí alguns passos importantes para que você possa de maneira organizada e metódica se preparar para que você tenha realmente mais chances de conquistar a vaga. E como gestor, eu vou te passar uma informação importante, que a grande maioria das pessoas que nós costumamos a entrevistar, elas vêm despreparadas. Então, para que você possa ter mais chances de conquistar uma vaga tão desejada, é importante que você entenda um processo seletivo como uma estratégia, como algo que você precisa se preparar, se planejar para que realmente você seja bem sucedido. Então é como se fosse um planejamento estratégico que você precisa ter o cuidado, estudando aquela vaga, para que você se diferencie em relação aos seus concorrentes, porque eu volto a afirmar, tem muita gente que vai despreparado e aí você pode ter um diferencial em relação a essas pessoas. Então o meu objetivo aqui é te dar uma série de dicas para que você realmente possa ir com uma outra visão de como um gestor, como um gerente que vai te avaliar e muitas vezes ainda antes, como no processo de triagem as analistas de recursos humanos vão te avaliar e aí você ser realmente ter mais chances em relação ao que você tem praticado atualmente. Então, primeiramente, antes de detalhar o processo que você precisa se preparar, eu gostaria de falar um pouquinho quais são os maiores erros que eu tenho percebido, bem como os meus colegas. Eu entrevistei vários gestores, colegas meus, para poder passar essas informações para vocês. E eu vou falar um pouquinho de quais são os principais erros cometidos pelas pessoas, principalmente os supervisores de produção, que vão concorrer a uma vaga. E quando nós estamos observando e fazendo algumas perguntas a eles, quais são os principais erros que a gente percebe e que causam muitas vezes uma má impressão em relação àquela pessoa que está sendo entrevistada. A primeira parte é desconhecer um pouco a história da empresa em que essa pessoa está concorrendo à vaga, né? Ele não conhece, ele não pesquisou em relação aí à visão da companhia, a missão, os valores, se ele
alinhou, se ele comparou os valores dessa empresa, a visão e a missão com os seus valores pessoais, se ele está alinhado em relação à direção que a empresa vai. Qual é a história, né? Esse tipo de desconhecimento faz diferença, mesmo porque você precisa criar uma conexão com o seu entrevistador, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E muitas vezes quem está te entrevistando, ele fez parte da família que fundou essa empresa, né? Ou tem uma ligação muito forte com a história, então ele se sente envaidecido quando você conhece e valoriza essa história, bem como visão, missão e valores. Outro ponto importante que eu entendo ser um erro cometido, e a gente percebe isso com muita facilidade, é valorizar mais as formações acadêmicas que aquela pessoa tem do que os resultados que ela é capaz de gerar com aquela formação. Então muitas vezes se promove, se supervaloriza a sua formação acadêmica muito mais do que o resultado. Pessoal, tenham em mente que principalmente a pessoa que está te entrevistando, principalmente um gerente, ele quer saber dos seus resultados e como você conseguiu aqueles resultados, né? Muito mais do que a sua formação acadêmica, né? Mesmo porque muitos profissionais com um monte de formação acadêmica, a gente balança uma árvore e cai um monte. A grande diferença é o que ele faz com esse conhecimento, principalmente para funções de liderança, se ele consegue resultado através das pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho dessas competências nos slides posteriores. Outro ponto é na entrevista a gente perceber que a pessoa destaca muito mais o eu do que o nós. Muitas vezes elas ficam querendo impressionar em relação aos seus feitos, e esquece que quem é líder de equipe vai muito mais longe se tiver acompanhado, se valoriza o trabalho de equipe, se é capaz de liderar e influenciar as pessoas na direção de uma meta que ele tem e agora ele quer dividir a meta com os seus liderados. Então muito cuidado, sempre valorizando as pessoas e de que forma que elas contribuíram para o seu resultado, principalmente em carreiras de liderança. Então cuidado quando se fala muito em eu e o pouco em nós. Dá uma noção um pouco de egocentrismo, né? Esquecendo que nós não fazemos nada sem as pessoas. Então muito cuidado e atenção em relação a isso. Um outro ponto é não saber as principais competências apreciadas por um gerente. E eu vou te dar essa noção, quais são as competências, o que um gerente está tentando buscar naquele pouco tempo que ele tem de entrevista com você, o que ele aprecia, o que ele vai ficar atento, bem como ele vai explorar, pedindo a você exemplos se ele pescou alguma competência que para a empresa, bem como para ele, é interessante. Não ajustar competências profissionais com as esperadas. Então você vai ver o perfil daquela vaga que foi previamente preparada pelo gestor daquela vaga e assistente de recursos humanos, e muitas vezes você não estuda aquele perfil desejado e encaixando e ajustando as suas competências aos seus resultados. Uma aproximação, não precisa estar perfeito, mas você precisa ter conexão, ter ciência de que forma a tua competência, o teu resultado se aproxima daquele perfil que a empresa está procurando. Um outro ponto é não conseguir uma sintonia com o entrevistador, nesse caso o gestor ou a própria pessoa do processo de triagem de RH. Então é necessário, pessoal, ter uma sintonia, ter uma química, ter uma conexão que vai além do que ele está tentando tirar de você. E você cria conexões a partir do momento que você estuda um pouco mais a empresa, a visão, a missão, os valores, você tem um pouco mais de argumento para ir além das avaliações que aquele gestor vai te fazer, bem como é importante e cria conexão a partir do momento que você chega na empresa, que você chega na sala em que o seu entrevistador vai te entrevistar. No momento em que você percebe que tem um quadro e que o gestor valoriza a família dele,
ou que valoriza uma determinada viagem, tem fotos, ou ele é um esportista. Isso você precisa ficar atento para que com sutileza e com bastante cuidado você possa em algum momento de descontração fazer uma observação em relação àquela foto da família, aquela viagem, aquele esporte, que crie uma conexão e mostre que você está atento aos detalhes. Então, isso pode fazer uma grande diferença e cria conexão para que aquela entrevista não fique totalmente centrada no que ele tem que perguntar a você e você tem que responder. Último ponto importante, que é um grande erro na minha opinião, é a falta de planejamento e treinamento para as entrevistas. Tá? Não existe um planejamento estratégico fazendo com que você realmente, além de planejar, que você treine a exaustão para que você possa chegar confiante para a entrevista, né? Sempre com integridade. Não recomendo nunca que você queira mostrar algo que você não é. Então, nesse processo nem vá para a entrevista. Se você não reúne as condições mínimas básicas em relação àquele perfil, é melhor então que você não vá. Mas que você realmente tenha algo próximo, algo que pode potencializar o seu desempenho em relação ao perfil, e com muita preparação você vai estar realmente deixando um monte de candidatos para trás. Então, esse aqui são os principais erros que a gente tem percebido nas entrevistas e que pode ser de grande valia para você para os próximos processos. Bom, vamos falar um pouquinho de, na minha opinião, o primeiro fator crítico de processo, um fator crítico de sucesso num processo seletivo e que poucas pessoas valorizam e poucas pessoas têm atenção em relação a isso. O fator crítico do sucesso, pessoal, para um processo seletivo é você ser percebido, você conseguir a atenção do seu entrevistador, seja ele um gestor ou ainda nos processos de triagem seletivo, em que você em apenas 1 minuto consiga atrair a atenção dessas pessoas. Para que você em pouco tempo você consiga ser notado e ter um diferencial em relação às pessoas que estão concorrendo com você. E eu vou te dar uma dica de como você pode fazer isso. Então, são pequenos detalhes que fazem grande diferença, pessoal. Esse aqui é um currículo tradicional que eu peguei nas empresas de recolocação e é um currículo tradicional, né? Um currículo comum, simples, em que tem o nome da pessoa, o objetivo na qual ela está tentando buscar ou está concorrendo, os dados pessoais, o resumo de qualificação, formação acadêmica, cursos extracurriculares, experiência internacional, caso houver, trabalho voluntário e histórico profissional, principalmente dos 3 últimos empregos. E qual é o detalhe que faz grande diferença, pessoal? O detalhe que faz grande diferença é você ficar atento em relação ao resumo das qualificações. É nesse trecho do currículo que você tem que atrair a atenção num processo onde muitas vezes temos muitas pessoas concorrendo e não existe muitas vezes tempo de fazer uma triagem mais aprofundada. Então, o cérebro humano ele é treinado para pegar atalhos. E aonde que ele vai observar as tuas principais qualificações? É nesse resumo. Então é nesse resumo que você precisa caprichar. É nesse resumo que você precisa principalmente colocar o quê? Qual foi o seu desempenho? Quais foram as suas entregas? Quais foram os seus principais resultados? E as competências que você utilizou para conseguir e alavancar esse resultado. Então aqui você vai relatar as principais atividades, os principais projetos que te deram resultado. Muito mais, pessoal, que cursos. Tá ok? Então, aqui eu peguei da forma em que estava no site, mas nesse resumo de qualificações, fique atento para que você busque quais foram os teus melhores resultados, principalmente resultados através das pessoas, resultados que você teve oportunidade de liderar, projetos que você teve oportunidade de liderar, ou para melhorar a produtividade, para que você pudesse entregar peças
de uma forma mais consistente e no prazo para o cliente, projetos que você se envolveu melhorando a qualidade de produto, projetos que você se envolveu reduzindo despesas operacionais. Então, quais foram os teus melhores resultados, que é o desempenho, como que você entregou aquele resultado frente às metas, como você fez aquela diferença, principalmente em questões de liderança, gestão e conhecimento técnico de processo, principalmente liderança, e com quais competências, né? Então, esse é a dica que muitas vezes, quando a gente passa despercebido, a gente perde a oportunidade naquele 1 minuto que os seus avaliadores, ou mesmo na triagem, você perde a possibilidade de ser notado. Então, muito cuidado em relação a esse campo, que é o resumo das qualificações. Depois você pode complementar em relação à tua formação acadêmica e aí adiante. Mas é nesse ponto em que muitas vezes se fazem uma triagem rápida e somente o que atraiu pelo resumo das qualificações é que segue para uma segunda fase do processo seletivo. Então, pessoal, como que uma avaliação de desempenho é feita, né? Como que uma avaliação de desempenho do supervisor que já está operando ou de qualquer uma outra pessoa que já está trabalhando numa empresa pelo seu gestor, que serve principalmente como base para o processo seletivo. Então eu vou te explicar como que um gerente avalia o seu supervisor e da mesma forma ele quer avaliar uma pessoa numa entrevista de um processo seletivo. Então basicamente um profissional, um supervisor, um engenheiro, mas vamos falar um pouquinho aqui de um supervisor de produção. Ele é avaliado anualmente, no mínimo no meio do ano e depois ao final do ano, sobre duas perspectivas. A primeira dela é em relação ao seu cumprimento de objetivos, é o que ele desempenhou, o que ele entregou, quais eram as metas que tinham sido definidas no início do ano para ele e o quanto dessas metas ele conseguiu entregar. Então, seria aí o cumprimento dos objetivos, também chamado de desempenho. Então, o quanto que aquilo que você se comprometeu a entregar, você entregou. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a forma que você entregou, né? Quais são os modelos de competência utilizados para que você entregasse aquele resultado. Então, não basta você entregar só o resultado, mas a forma com que você entregou e a forma adequada. E existem basicamente aí 3 pilares de competência. O que é competência, pessoal? É o conhecimento que você tem de algo, a habilidade que você tem de fazer esse algo e a atitude que você tem para colocar em prática tudo isso, que os outros não têm. Então esse modelo de competência, que é o chá, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude, é como você vai ser avaliado dizendo como você entrega os seus objetivos, né? E basicamente existem 3 pilares muito observados pelos gestores em relação às suas competências. Competências de liderança, competências de gestão e competências de excelência operacional ou conhecimento técnico de processo. Então, liderança, como que você movimenta, como você influencia as pessoas para te ajudar a atingir um resultado. Sistemas de gestão, modelos de gestão, qual é o método que você utiliza para entregar o resultado, e conhecimento técnico de processo, né? O quanto você conhece a forma de você entender como um processo agrega ou não valor. Então, é essa a maneira com que um gerente avalia o seu supervisor no final do ano e no meio do ano também, e é esse mesmo modelo que ele vai buscar no momento da entrevista. Principalmente, então, ele vai observar qual foi a entrega anterior, passada, daquele supervisor que está no processo seletivo, bem como quais são as competências que ele utilizou para entregar aquela meta. Então, fique atento que é como é feito a avaliação, ele vai utilizar com certeza essa abordagem num processo seletivo. Bom,
Vamos detalhar um pouco agora o passo a passo que você pode se direcionar na hora que você for fazer o seu planejamento estratégico para participar de um processo seletivo. Então vamos lá, são 4 processos na qual eu vou detalhar para que você realmente se prepare. O primeiro passo, pessoal, que você precisa estar atento é em relação às experiências desejáveis daquela função. Então você precisa realmente estar atento naquele processo seletivo, tentando entender o que o gerente lá na empresa que você está de olho nesse processo seletivo, quais foram aquelas competências desejáveis que ele traçou como perfil com o assistente de recursos humanos. Então, em algum momento, no processo de seleção interna, eles sentaram e falaram o seguinte: olha, aquelas habilidades mínimas desejáveis são essas daqui, para que a pessoa possa estar concorrendo. Então, o primeiro passo é você entender quais são essas experiências desejáveis. Eu peguei um exemplo para você no LinkedIn para que você entenda o que eu estou querendo destacar como o processo 1. Então vamos lá. Tem aqui uma vaga de supervisor de produção que eu amplifiquei, eu peguei esse pedaço aqui, amplifiquei para que você possa entender. O nível de supervisor, graduação em engenharia, tem toda aqui a jornada de trabalho, né? Voltando um pouquinho aqui, é um supervisor de produção, está aqui os benefícios e tem a responsabilidade e experiências desejáveis. Então, é aqui que você precisa ficar atento em relação ao perfil que o gestor designou, ele desenhou com o assistente de RH e que você vai estar participando e sendo avaliado. Então esse aqui é o primeiro ponto. Vamos ler aqui e você precisa ser capaz de filtrar algumas palavras-chave que estão inseridas dentro desse contexto, para que você comece a entender o que é desejado e, num segundo passo, como o seu perfil pode se aproximar dos principais pontos em relação a essas experiências. Então vamos lá. Empresa no segmento de autopeças contrata supervisor de produção para supervisionar as atividades como foco nas atividades produtivas diretas, negociando com os setores diretos e indiretos. Fará a definição do fluxo e movimentação de materiais, bem como os planos de revisão de mão de obra necessários, estudando as linhas produtivas, visando atender às necessidades da produção. Será responsável por monitorar o cumprimento das metas de produção dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazos estabelecidos pela empresa. Atuará em parceria com a gerência, participando do desenvolvimento de novos produtos, responsável pela aplicação do sistema de gestão da qualidade na produção, melhoria contínua, Kaizen e KPIs. Será necessário conhecimento em ATF, ISO 14000, 45000 e Lean. Então vamos agora fazer um destaque dos principais pontos. De uma forma mais corrida, para que você entenda de uma forma geral, mas você precisa pensar aí o que o gestor está querendo te dizer, qual é a preferência dele, e ele vai estar de olho nesse processo seletivo. Então vamos lá, pessoal. Primeira palavra que a gente pode destacar aí é a parte de negociação, né? Negociando com os setores. Então, quais são as tuas habilidades de negociação que você pode estar pescando na sua experiência, destacando de alguma forma no resumo de qualificações e se preparando para exemplificar caso ele pergunte. O segundo ponto também é que ele diz que fará a definição do fluxo e movimentação de materiais. Então, o que você entende como fluxo? Como você aí trabalhou com a sua experiência em fluxo e movimentação de materiais? De que forma que você pode dar velocidade ao fluxo? Quais são as experiências que você tem em relação à otimização de fluxo? De que forma que você entende isso? Como que você pode se preparar em relação a esse pré-requisito? Outro ponto, planos de revisão de mão de obra necessários estudando as linhas produtivas. Como que você calcula, como que você dimensiona a quantidade de pessoas, tendo em vista a quantidade de produtos a serem entregues ou a quantidade de horas a serem entregues? Como que você já dimensionou a mão de obra para que você tenha realmente
o mínimo necessário para que a sua eficiência realmente esteja compatível com o esperado na empresa. Então é outro ponto importante. Outro ponto, será responsável por monitorar o cumprimento de metas de produção dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazos estabelecidos. Então, quais são as metas que você já trabalhou na sua outra empresa, ou que você costuma trabalhar, que você traçou para a qualidade, quantidade, custos e prazos? Nós fizemos um episódio específico em relação a indicadores de resultado e de progresso, que são importantes. A grande maioria só trabalha com indicadores de resultado. Se você mencionar que você sabe e trabalha com indicadores de resultado, bem como de progresso, se você tiver interesse, depois me fala que eu te dou o episódio correto, você pode largar na frente de uma série de candidatos concorrentes. Uma outra coisa, ele auxiliará a gerência participando do desenvolvimento de novos produtos. O que você entende em relação ao desenvolvimento de novos produtos? Como que você já deu suporte à sua gestão, ao seu gerente no outro departamento, o seu coordenador, em relação ao desenvolvimento de outros produtos? Você tem uma noção de APQP, planejamento avançado da qualidade do produto? De que forma que você conduziu algumas experiências facilitando o processo de desenvolvimento junto à engenharia do produto? São todas informações importantes que você tem que sacar, que você tem que se preparar. Ele menciona ainda em relação ao conhecimento do sistema de gestão da qualidade, né, e melhoria contínua, Kaizen. Quais foram os Kaizens que você ajudou a realizar? Se você liderou algum processo Kaizen, mesmo que tenha sido pequena. Em relação aí ao Lean, ao sistema de gestão da qualidade, o que você entende da IATF 16949, que é um sistema de gerenciamento da melhoria de processos com indicadores de eficiência e eficácia? O quanto você conhece da ISO 14000, que é uma norma voltada à gestão ambiental, e da ISO 45000, que tem a ver com processo de segurança? Então, tudo isso você tem que pescar nessas responsabilidades e experiências para que você possa fazer depois, pessoal, né? Fazer um ajuste em relação ao que você percebeu do perfil em relação ao resumo de qualificações. Não precisa ser exatamente isso, mas você pode aproximar com integridade, né? Realmente dizendo o que você participou e que você liderou, o que você teve como experiência, algo que possa ter conexão em relação ao que está sendo requisitado. Então, muita atenção em relação a essa primeira parte, que é a análise das experiências desejáveis. O segundo passo, pessoal, é conhecer um pouco da história da empresa, né? Então, nós já falamos, entender qual é a história, qual é a visão, qual é a missão da empresa, o que ela busca atingir, quais são os valores fundamentais, de que forma que esses valores estão alinhados com os seus valores. Então, é muito importante. Eu me lembro de um dos processos que eu participei, que foi na Dupont, e eu estudei muito bem e uma história muito bonita em relação a como a empresa foi criada, né? Então, isso é muito importante para que você possa mostrar ao seu entrevistador que você pesquisou, que você busca um alinhamento em relação ao que a empresa busca juntamente com os seus valores. Então, isso é muito importante e realmente pode ser um diferencial em relação às pessoas que estão concorrendo à vaga com você. O terceiro passo, pessoal, extremamente importante, é alinhar e destacar o seu desempenho e competências com o esperado pela vaga. Então, no processo 1, você estudou qual era o perfil. Tudo que você destacou como importante para o gestor que descreveu o perfil daquela vaga. Agora você precisa fazer um ajuste da tua experiência de entrega, de desempenho, e o que você tem de competência, a gente falou um pouquinho no slide anterior, para que aproxime-se ao máximo possível em relação ao que está sendo esperado. De uma maneira que você possa, inclusive através de exemplos, dizer que você não só tem aquela experiência, mas contar um pouquinho daquela história
de como você adquiriu essa experiência, com bastante integridade, como eu já comentei. E um ponto fundamental nesse processo de alinhamento e destaque do seu desempenho e competências em relação ao que está sendo esperado é você, se for o caso, pessoal, mencionar, inclusive tem um campo no currículo, são trabalhos voluntários, né? Trabalho voluntário pode ser também um diferencial em relação às pessoas na qual você está concorrendo. Trabalho voluntário muitas vezes mostra que você, enquanto estava procurando trabalho, que você estava aí nessa fase de transição, você se preocupou em estar se doando com alguma habilidade que você tenha para o próximo. Então você aproveitou de uma certa forma esse tempo sendo altruísta, né? E não egoísta. Sendo altruísta você ceder o conhecimento, a ajuda que você tem em prol do próximo. Então faz grande diferença e mostra que você se preocupa com a comunidade e você exerce de alguma forma a sua liderança. Então pode ser realmente um trabalho importante, o voluntariado, quando você tem características de competência muito próximas a algum outro candidato e você solta com integridade que você participou de algum processo como voluntário, você vai ter um diferencial em relação a essa pessoa. Então, nesse momento em que você volta nos resumos de qualificação, na qual nós destacamos no início desse conteúdo, e aí começa a ajustar o quanto você agora pode falar um pouquinho nesse resumo do que você entregou e das competências que você utilizou para entregar aquilo muito próximo às qualificações desejadas no perfil da vaga. Então você faz um ajuste para que realmente crie esse destaque no momento em que as pessoas foram ler, bem como todo o restante pode ser ajustado próximo do que as pessoas gostariam de enxergar no candidato. Tudo isso, mais uma vez, com muita integridade, com muita honestidade, para que você possa comprovar através de exemplos, caso for solicitado a você. E nesse processo, pessoal, de desempenho e competência, quais são as competências mais admiradas pelo gerente, né? Então, quais as competências que ele vai observar você? Eu coloquei 10 competências aqui. No vídeo da semana que vem nós vamos entrar mais especificamente em quais são as perguntas dentro de cada competência, mas eu já gostaria de adiantar para você quais são elas. Primeira competência que ele vai observar você, não sei se as 10, mas pelo menos 5 delas você precisa ficar atento, é o quanto você é adaptável, quanto você é uma pessoa flexível e receptiva a novas ideias, quanto você está aberto para escutar, analisar uma sugestão e pôr em prática aquilo como uma pessoa que também está no aprendizado contínuo. O segundo ponto é o quanto você vai contribuir com a cultura da empresa, quanto você vai trazer aí uma nova voz, o quanto você vai potencializar a visão, a missão que ela tem. O quanto você é um colaborador receptível, você tem uma personalidade agradável, você é uma pessoa organizada. Então, é a terceira competência. O quanto você é um líder influenciador, né, que consegue arrastar as pessoas em prol de um objetivo comum, na qual você tem a percepção e a empatia e o poder de se colocar no lugar das pessoas, e o quanto você é capaz de liderar um processo de mudança e como você faz o processo de mudança. A quinta competência é o seu modo de pensar, né? Qual é o mindset que você tem? E nesse ponto, quanto mais você tiver um mindset que está alinhado com o gerente, que está tentando buscar aí um alinhamento de valores, principalmente em relação a você, mais chances você tem de adquirir essa vaga. Então, principalmente aquela pessoa que tem um mindset voltado ao crescimento, que está aberta ao feedback, que está aberta à crítica do seu gestor,
pessoas que têm novas formas de pensar, de conseguir os objetivos através das pessoas, que têm a paixão em estar em contato com as pessoas e fazer um trabalho juntamente com elas, desenvolver as pessoas e ter realmente uma capacidade de atingir objetivos desafiadores. A sexta competência, pessoas vão te avaliar, pessoas capazes de gerenciar o seu tempo, se você é uma pessoa organizada, se você é capaz de priorizar, ou se você é uma pessoa multitarefa que não consegue entregar as coisas ao longo de uma semana, um mês e aí por vai. Né? Qual a sua capacidade de priorizar e gerenciar o seu tempo? Qual é a sua habilidade de comunicação? Como você comunica? Se você tem um padrão, se você leva em consideração aí as necessidades práticas da empresa com as necessidades pessoais, se você tem habilidade, se você consegue passar a mensagem com clareza, se você gosta de estar sempre envolvendo o seu time com responsabilidade, se você tem um processo interessante de delegação, se você é um solucionador de problemas, né? Qual é o método que você utiliza para solucionar o problema, que é o caminho para se atingir uma meta? Como você sintetiza, como você utiliza dados para encontrar soluções? Você costuma decidir mais baseado em fatos ou em dados? Então, hoje em dia, pessoal, você toma uma decisão baseada em dados e em fatos, mas muito mais em dados, para que você possa realmente, através dos dados, entender o comportamento dos processos e tomar decisão através do método efetivo. Então ele vai tentar buscar a sua capacidade e a tua experiência de solucionar problemas. Nono ponto, se você tem espírito criativo, se você assume riscos de forma inovadora, como você mensura o risco? O que é risco para você? E até que ponto você pode assumir um risco? Até que ponto você precisa dividir com a sua gerência? Né? Até que ponto você tem coragem para avançar junto a grandes desafios, mensurando o risco adequado? Então são perguntas importantes que a gente vai ver na semana que vem. E se você é uma pessoa orientada a resultados? Se você tem foco no resultado, mas você está atento ao que você faz no processo que causa o resultado. Então é o que a gente fala muitas vezes de foco no resultado do resultado. Ou seja, o resultado final é a consequência de algo bom ou ruim que a gente faz no processo. Então não adianta ter foco no resultado. Você vai monitorar o resultado, mas você vai melhorar o processo para que esse resultado atinja. Então, mais uma vez, aquele episódio onde você tem indicadores de resultado e de progresso, na qual, em conexão, você pode fazer um ajuste perfeito para que você atinja as suas metas. Então, aí são 10 competências básicas e a gente vai ver uma série de perguntas na próxima semana dentro de cada competência dessa para que você possa ter noção do que pode ser perguntado para você, para que você vá preparado dentro do planejamento estratégico que você tem que ter, que a gente mencionou no início do vídeo. Então nós falamos aí no episódio 42 aí como explorar as principais perguntas dentro de cada competência dessa. Não percam, você vai ficar ainda muito mais preparado. Então, o quarto passo, uma vez que você já percorreu o 1, o 2 e o 3, é você treinar, pessoal. É você realmente, dentro dos passos anteriores que eu te disse, você treinar não só somente, mas você pode chamar uma pessoa para que você treine, para que gere confiança, para que você realmente vá confiante no processo seletivo. Então, é treinar, para que realmente você consiga o tão desejado, a tão desejada vaga aí para supervisor de produção. Então, algumas dicas bônus para você, pessoal. É muito importante, eu gostaria que você ficasse muito atento em relação a elas. Primeiramente, criar conexões ao entrar. Então, eu já comentei para você que uma maneira de você gerar conexão com o seu entrevistador, seja ele quem for, é você estudar um pouco a história da empresa, como ela foi criada, os seus fundadores. Tem sempre uma história bonita em relação a isso, voltada ao espírito empreendedor que iniciou aquela grande empresa ou aquela empresa pequena ou média, bem como
uma conexão que você pode criar a partir do momento que você chega no ambiente e na sala do entrevistador. Então procure observar, né, quadros na parede que remetem à valorização daquela pessoa, à família, à viagem, a esportes, algum tipo de conexão que você pode ter e que exprime o comportamento daquela pessoa que está te entrevistando, né? Muitas vezes cartazes na parede, fotos, para que você entenda quais são as preferências que ela tem, quais são os valores pessoais que muitas vezes estão representados naquela sala e que você, de uma maneira sutil e delicada, em algum momento pode fazer aí observações interessantes para que crie essa conexão. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no momento da entrevista, você ficar realmente olhando a pessoa no olho, né? Muitas vezes no olho é um modo de dizer, mas pode criar um certo embaraço. Então a dica sempre é você olhar entre os dois olhos, né? É uma maneira que você mantém a conexão e a atenção com o seu entrevistador sem intimidá-lo. Então esse é uma dica para você sempre estar focando aí no centro dos dois olhos para que realmente tenha conexão, você fique realmente muito atento ao que está sendo dito para que você possa responder de maneira apropriada. Segurança. Então você vai ter segurança a partir do momento que você ter todo esse planejamento estratégico que eu acabei de te falar. Segundo ponto é a atenção e o cuidado que você tem que dar às assistentes de recursos humanos. Então, muitas vezes a pessoa relaxa e acaba sendo um pouco displicente porque é um assistente de recursos humanos que está fazendo um processo seletivo. Então, o mesmo cuidado que você tem que ter com um gestor que vai te entrevistar é o mesmo cuidado, a mesma atenção, o mesmo carinho com as assistentes de recursos humanos que muitas vezes elas vão te selecionar e colocar naquele pacote que vai para uma segunda fase ou a possibilidade de você ser descartado logo de cara. Então todas essas dicas que eu te dei até esse momento vale também inclusive para o processo seletivo a partir do momento que você envia o currículo para a área de recursos humanos, como eu te orientei inicialmente. Sem ansiedade, né? Respirando fundo, principalmente respirando com o diafragma, para que você possa realmente passar menos ansiedade possível, mais segurança, e ela vem com certeza a partir do momento que você tem todo esse processo muito bem planejado, como eu te recomendei nos slides anteriores. E uma dica fundamental, pessoal, uma dica bônus fundamental, eu sempre falo isso para as pessoas que eu tenho contato e ajudei a se recolocar no mercado, e é um diferencial que praticamente ninguém faz isso, pode ser que ninguém faz. Então, eu sempre peço para as pessoas que dentro do que elas entregaram de sucesso no seu emprego passado, muitas vezes um projeto que ela fez usando o PDCA, usando o DMAIC, às vezes foi um projeto de White Belt, de Yellow Belt ou de Green Belt, ou qualquer um processo que utilizou um método que obteve resultado, imprimir esse trabalho, encadernar esse trabalho, né, para que você, no momento da entrevista, você possa deixar no momento que você saiu, né? Você pode mencionar para o gestor ou para a própria pessoa de recursos humanos dizendo o seguinte: olha, no resumo das minhas qualificações eu mencionei um projeto na qual eu tive um resultado XYZ utilizando competências importantes aí de liderança, de gestão, de conhecimento técnico de processo. Eu gostaria de deixar para uma apreciação futura da área de recursos humanos ou do gestor que vai estar avaliando as vagas, porque eu acho que tem uma abordagem interessante e é dessa forma que eu gostaria de contribuir com essa empresa que está me entrevistando. Então eu gostaria de deixar esse projeto tá encadernado aqui e, se possível, você também entregar ao entrevistador. Eu tenho certeza que eles vão gostar da abordagem que eu tive na minha outra empresa e como eu posso contribuir com o resultado esperado aí pela gerência e direção. Então você deixa um projeto encadernado
com a experiência que você teve da sua empresa, comprovando com mais detalhes como você desempenhou aquele objetivo, quais foram as competências, qual foi o método que você utilizou. Isso basicamente ninguém faz, pessoal. Então fique atento em relação a isso, porque vai ser um diferencial para você. E fique muito atento e preparado para perguntas que sempre nós fazemos aos supervisores ou aos gerentes que também nós entrevistamos no processo seletivo. Quais são os 3 pontos fortes que aquela pessoa tem em relação à impressão que ela tem dela mesma, por que ela acha que ela tem aquele ponto forte e quais são aí as 3 oportunidades de melhoria. A gente não fala fraqueza, né? Os pontos frágeis. Quais são os 3 pontos de melhoria que você tem, que você considera que são frágeis e o que você está fazendo para melhorar. Então, muito cuidado com relação a isso, mas é importante porque quando eu pergunto isso para as pessoas, elas só sabem os pontos fortes e elas não sabem os seus pontos frágeis. Então, isso me passa e passa aos gestores a impressão que ela não tem autoconhecimento, que é uma pessoa que não se conhece, é uma pessoa que não está acostumada a receber feedback de pessoas que espelham o seu comportamento no dia a dia. Então faça aí um exame para que você possa ter em mente quais são os seus pontos fortes, quais são as suas oportunidades de melhoria, bem como o que você já está fazendo para melhorar esses pontos. Então, é uma pergunta capciosa que mostra que você tem autoconhecimento e pode ser também um diferencial para você. E não se esqueça, pessoal, de agradecer. No final da entrevista, você nunca sabe se você atendeu todas as expectativas em relação à vaga, mas deixe sempre seu agradecimento dizendo que, independente do resultado, foi um prazer você participar desse processo seletivo e que você ficaria muito feliz se fosse escolhido. Mas não depende só de você e que você respeita também as pessoas que estão participando desse processo, como não poderia ser diferente. Agradeça mais ou menos nesse modelo e vá confiante, porque se você seguir essas dicas que eu te dei, você vai ter chances aí enormes de passar no processo seletivo. Esses são os meus votos para você. Pessoal, então um resumo rápido da aula de hoje, aí com os 4 passos que você precisa ter na preparação, entendendo que você se prepara para a entrevista seguindo um processo que é um planejamento estratégico para que você possa ter mais chance de obtenção dessa vaga. Então, o primeiro passo é você entender e estudar quais são as experiências desejáveis, o perfil desejado daquela vaga e pensar realmente os pontos principais. O segundo passo é você estudar um pouco qual é a história da empresa, quais são qual é a visão, a missão, valores, para que você tenha aí uma conexão e vá preparado para poder criar e gerar essa conexão em algum momento que você sinta que pode fazer isso. O terceiro passo é você alinhar e destacar o seu desempenho e competências, ou seja, as suas entregas e como você entrega baseado aí no que está sendo esperado pela empresa, de que forma você pode trazer a tua experiência de entrega e competência mais próximo possível, sempre com integridade do que é esperado, daquele perfil esperado pela empresa, para que você possa não somente estar preparado, mas contar um pouco dessa história, dessa experiência, dizendo o seguinte: olha, eu tenho sim algo que atende ou está muito próximo do que você espera. Então, criar esse alinhamento, destaque, desempenho e competências. O processo 4 é você treinar a exaustão para que você realmente possa ter confiança e tenha muita chance de você conseguir o emprego desejado. Então, entender que um processo seletivo, pessoal, é um processo e que se você fazer um planejamento realmente estratégico em relação a ele, você vai criar assim um diferencial enorme e vai ser bem sucedido, não tenho dúvida disso. Essa é a minha dica de hoje para você, aí no episódio 41, na semana que vem tem mais em relação aí às competências. Eu gostaria de saber aí se você acha que ele gera valor,
que ele te ajuda aí a você estar muito mais próximo da vaga dos seus sonhos, tá? Então, se ele gera valor, que é o objetivo principal do canal. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, faça seu comentário, envie suas sugestões, compartilhe com 5 colegas que podem realmente ter essa informação e esteja passando muitas vezes por esse processo desagradável, mas que faz parte. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Por favor, compartilhe, principalmente com seus colegas que precisam dessas informações. E muito obrigado mais uma vez por mais um episódio. Esse é o canal SOS Supervisores, o canal que leva você mais longe. Muito obrigado e até o próximo episódio.